Bom, e a partir de agora nós vamos retomar a entrevista que estávamos tendo aqui na sexta-feira no programa. Se você não acompanhou, nós estávamos aqui conversando com o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, sobre a CPI da Covid-19, o senador que tem tido bastante destaque ali na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. E aí, em determinado momento da nossa conversa, acabou a bateria do equipamento por onde o senador estava conectado aqui para a nossa entrevista. Então, nós vamos retomar a partir de agora essa nossa entrevista. O senador já está por aqui, conectado. Tudo bem, senador? Boa noite, obrigado pela presença, pela disponibilidade em ter voltado aqui ao programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a você, Vitor, a todos da bancada dos Pingo nos Is. Primeiro, pedir desculpa aí, eu estava no interior do estado de Rondônia, acabou acabando a bateria do celular no meio da entrevista. Ficou chato para mim, mas Imagina. Peço desculpas a todos aí, especialmente ao ouvinte. Perfeito, obrigado pela gentileza. Senador, passo a palavra já para Ana Paula Henkel, que estava fazendo a pergunta para o senhor no momento em que a gente interrompeu a nossa conversa, então a gente retoma aqui do ponto exato onde a gente parou. Sua pergunta, Ana. Boa noite, senador. Muito obrigada por ter voltado, Boa noite, né? Tanta gente aí, várias teorias conspiratórias, mas continuamos falando, não foi só a bateria do senador que acabou mesmo. E o que eu perguntei para o senhor na sexta-feira, e aqui eu repito a minha pergunta, né? Estávamos falando de quando que o escopo dessa CPI vai realmente chegar nos governadores e prefeitos aí, tentando explicar o caminho das verbas federais para os estados e municípios. E dentro dessa pergunta, senador, eu gostaria de repetir, então, o meu questionamento de sexta sobre o requerimento da CPI que convoca aí o senhor Carlos Gabas, né, secretário executivo do Consórcio Nordeste, para depor na CPI, já que dentro de todo um contexto que envolve o nome dele, nós falamos aí em 300 respiradores, né, 48 milhões de reais, respiradores que não foram entregues. O senhor acredita que esse requerimento será atendido e nós veremos o senhor Gabas na CPI? Ana, eu estou apostando nisso, né? Na verdade, você tem ali uma série de ações, de atos que foram praticados e que estão no foco, inclusive, da Polícia Federal. Eu espero que na próxima quarta-feira nós vamos ter uma pauta voltada para a apreciação de requerimentos, tanto de pedidos de informação quanto convocações de novos depoimentos, de novos depoentes. E eu espero que a gente consiga trazer o Gabas à CPI para poder falar sobre o que aconteceu nesse cinturão, nesse consórcio, bem como governadores. O caso do Amazonas, por exemplo, é um caso clássico, né? Inclusive um bate-boca ali envolvendo integrantes da CPI, senadores da bancada do Amazonas, deixando claro o que aconteceu no estado do Amazonas. Um crime contra a população local e naquela conversa ali, fora do ar, dizendo exatamente o que aconteceu. Dinheiro tinha, recurso tinha, o que não tinha era gestão, o que não tinha era competência para administrar os recursos disponíveis. Então, tanto o Carlos Gabas, que foi do governo anterior e que hoje coordena, né, uma série de ações, de contratos dessa região do Nordeste, acho que é importante a vinda dele à CPI. O que aconteceu na Bahia precisa de esclarecimentos, o que aconteceu em outros estados também, os documentos chegaram. Agora é preciso fazer com que aqueles que estiveram à frente desses processos prestem as declarações, as informações, os depoimentos à CPI. Mais uma pergunta, senador, agora José Maria Trindade, em Brasília. Zé. Perfeito, senador. Salve. Senador, hoje tem uma reunião daquele chamado grupo lá do presidente, relator, do G7 lá. Eu queria, senador, perguntar por que todos os integrantes da CPI, mesmo o senhor, não participa desta reunião. É lá que estão sendo definidas lá as prioridades, enfim, rumos da CPI. Zé Maria Trindade, você tocou no ponto X, né? Parece que são duas comissões. Tem a comissão que se reúne na frente das câmeras, né, que mostra a cara, que fala, assim, que procura cada um expor ali a sua verdade, a sua versão sobre o que vê, sobre o que enxerga no processo, e tem uma comissão secreta. Essa comissão que se reúne a portas fechadas, traça as estratégias e depois discute lá. O que eu vejo é o seguinte, na próxima quarta-feira nós vamos discutir requerimentos, o que vota, o que não vota, o que aprova, o que deixa de aprovar. Normalmente nessas reuniões secretas eles escolhem dizer o que vai ser aprovado ou não. Como eles têm maioria
na CPI, tem sido assim ao longo do tempo. Eu espero que a gente possa, na próxima quarta-feira, ao apreciar os requerimentos que estão ali todos apresentados, tanto da oposição quanto de senadores ligados ao governo, que a gente possa aprovar os requerimentos que eles apresentaram, mas também aprovar os requerimentos dos líderes ligados ao governo, que tem ali como foco a busca de informações no governo federal, nos governos estaduais, a tentativa de oitiva, né, de governadores, de secretários estaduais. 2 já foram convocados, o atual secretário de Saúde do Amazonas e o ex-secretário executivo da pasta, mas eu acho que essas reuniões secretas, elas acabam servindo para fazer o alinhamento da oposição. Não acho que seja o modelo ideal, mas é o que está acontecendo e que o Brasil está acompanhando. Guilherme Fiuza. Senador, o que o senhor está achando do tom do presidente da comissão ao dizer, assim, de uma maneira, não sei se é uma ameaça, mas ele diz que o ex-ministro Pazuello pode sair preso da CPI se mentir. E vimos também, né, o senador Randolph dando entrevista dizendo que provavelmente o Pazuello será indiciado por homicídio culposo, homicídio doloso. Esse tipo de conduta, de postura, o senhor acha que merece algum questionamento? Fiuza, você toca num ponto que eu tenho alertado a comissão desde o início. O abuso de autoridade, o excesso de poder. Não por acaso, o parlamento brasileiro aprovou recentemente, até em face do que aconteceu mais recentemente, onde autoridades passam do ponto, porque a persecução penal é necessária, é boa para a democracia, é necessária, né, para o Brasil. Agora, ela tem que acontecer obedecendo o chamado devido processo legal. Agora, o mesmo que vale lá para o judiciário também deve valer para o ambiente da CPI. O que nós estamos vendo nesse momento é o clássico abuso de autoridade, excesso de poder, punível na forma da lei que o próprio Congresso aprovou. Será que esses integrantes da CPI que praticam tais atos gostariam de ser tratados da mesma forma por um delegado de Polícia Federal ou por um chefe do Ministério Público Federal? A lei foi aprovada justamente para tentar coibir esse tipo de situação. Por isso, foi necessário que o ex-ministro Pazuello recorresse ao Supremo para pedir um habeas corpus. Não para impedir que ele falasse, mas para garantir que sua fala não fosse sob ameaças, como aconteceu com o ex-secretário de Comunicação do Palácio. As ameaças retornaram. Acho que isso não faz bem, isso não é democrático, não é legal e vicia o processo. Senador, mudando um pouquinho de assunto, nas últimas semanas foi apresentado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Houve inclusive um abaixo-assinado que reuniu mais de 3 milhões de assinaturas em apoio a essa iniciativa. Isso foi apresentado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor acredita que isso pode ser colocado em discussão? Acredita que o presidente do Senado vai pautar essa matéria ou não? É uma possibilidade muito remota. Olha, Vitor, embora haja muito apelo por parte da sociedade, inclusive manifesto, né, da sociedade que chegou ao Senado Federal, eu penso que nesse momento, considerando as circunstâncias todas, talvez o presidente não paute nesse momento. Agora, eu acho que é algo que o parlamento, é algo que o Senado Federal precisa olhar com mais cuidado, com mais cautela. Embora a gente tenha que agir sempre ali com muito cuidado, em razão dos abalos institucionais, mas a gente não pode perder de vista a quem representamos. E diante de sinais claros, evidentes, de atropelos à Constituição Federal, à regra do jogo, né, é preciso que alguma coisa seja feita. O sinal está dado, o alerta está posto, mas confesso que não vejo muito ambiente para avançar nesse momento. Ana. Senador, o senhor, por acaso, chegou a ver um vídeo aí do senador Eduardo Braga discutindo com o presidente da CPI, Omar Aziz? E nesse vídeo que está correndo aí as redes sociais já há alguns dias, o senhor, por acaso, chegou a ver esse vídeo onde o senador Eduardo Braga fala com Omar Aziz: não faltou dinheiro
aí em relação à crise, né, sanitária no estado do Amazonas. Eu acho até que o nosso produtor, o Binha, tem o vídeo aí no ponto. Isso, e isso que eu ia dizer. Se o senador ainda não viu, chegou a hora. Senador, a gente vai rodar aqui o vídeo e na sequência eu peço que o senhor responda. Vamos lá. Para salvar a vida. Não faltou dinheiro, não. Quando tem dinheiro, do governador do estado, do prefeito de Manaus, da saúde pública, do ministro. Ele falou. Eu falei. Falou tudo isso. Falei. Se acalme. Se acalme. Pai nosso. Se você não melhorar. E aí, senador? O que dizer, né? As imagens falam por si. Eu acho que isso é um pouco do retrato que acontece nos bastidores, né? Quando na frente das câmeras, a linha é uma, fora das câmeras, aí você tem a pureza da verdade dos fatos. Isso acontece também em relação a outras questões, né? Eu vi ontem a repercussão que deu a ida do presidente ao Rio de Janeiro, fazer aquele passeio de moto, e um patrulhamento, uma agressividade em relação à postura dele em encontro com o povo, mas não vi o mesmo em relação à torcida do São Paulo e do Palmeiras, quando estava lá no pré-jogo, né, fazendo aquela muvuca toda, festejando, prefeitos, governadores, roda de samba, festa de aniversário, tudo isso. Então, o Brasil vive esse momento, na frente das câmeras, né, o politicamente correto. Fora delas ou com elas desligadas, aí é isso que acontece. Acho que eu estava lá, eu assisti essa situação aí, ali presencialmente. Eu penso que esse fato, esse episódio, seja justamente o combustível necessário, o ingrediente, o argumento necessário para convocar o governador à CPI. Porque os dois senadores do Amazonas sabem exatamente o que aconteceu lá e nesse diálogo aí, nessa discussão acalorada, acabou ficando evidente, não só para quem estava ali, mas para o Brasil inteiro. A funcionária que estava gravando aí parte, inclusive, da oposição. Gravou e jogou na rede. Por isso que as pessoas sabem, conhecem o que foi dito lá. Diga, Ana. Senador, e sobre o tweet do senador Omar Aziz de sábado, onde ele diz que apresenta uma proposta para criminalizar a prescrição de medicamentos sem comprovação científica. O que o senhor acha disso e o que podemos fazer diante dessa aberração, né? Ana, eu não vou ser aqui agressivo ao senador Omar Aziz, presidente da CPI. Eu vou dizer apenas que acho que ele está mal assessorado e a equipe dele não considerou as circunstâncias da proposta que ele apresentou. Porque, para além da questão da Covid, que você não tem ainda um medicamento registrado especificamente para isso, com exceção de um mais recente, que ainda nem está com todas as certificações aprovadas, os protocolos aprovados, você não tem. O médico ele acaba usando as armas que tem, os medicamentos que tem, com base na sua experiência, com base nos estudos que surgem. Mas, além disso, você tem aqueles casos chamados de doenças raras, onde você não tem um código daquela enfermidade, uma CID daquela enfermidade, e o médico acaba prescrevendo o medicamento sem ter recomendação na bula para esses pacientes. Essa é uma proposta que vai justamente na direção dessas pessoas e eu imagino que o senador não tenha tido assim, a informação necessária para ter a cautela esperada quando se apresenta uma proposta como essa. Esse é um projeto, espero que o próprio autor chegue a essa conclusão, né, e dê um passo atrás, o que seria o melhor caminho. É um projeto contra a saúde e contra a vida, porque a gente deve preservar muito a autonomia do médico, a autoridade do médico na sua relação com o paciente. Quem administra medicamento ao paciente é o médico, com base naquilo que está prescrito, né, ali na bula e tal, mas quando não tem, é a sua experiência que conta. Não podemos criminalizar isso. Muito bem, nós ouvimos aqui o senador Marcos Rogério. Mais uma vez, senador, obrigado pela presença. Uma boa semana, boa noite. Boa noite a você e a toda a equipe dos Pingos nos Is. Um abraço.